paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Você que pode, já vai compartilhando esse link da nossa Escola Bíblica, que é uma lição abençoada no dia de hoje. E hoje eu tenho aqui a companhia do diácono Leandro de Jesus, né, que também compõe ali o Ministério de Famílias, trabalha com famílias, e ele estará aqui conosco, somando, né, irmão Leandro, nos ajudando. É um prazer ter você aqui conosco, amém? Muito obrigado, Melissa. A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Online. É um prazer estar com os irmãos aqui nesta aula e com a missionária Melissa, Amém. não só missionária da igreja, mas minha amiga da minha família. Amém. É um prazer estar aqui para mais essa aula. Amém, irmão Leandro. E antes de darmos início, o irmão podia fazer uma oração para iniciarmos Claro que a sim. aula? Então vamos orar, meus irmãos. Aonde você está, ore ao Senhor, nosso Deus, para que nós possamos ter um melhor entendimento e compreensão dessa nossa aula. Vamos lá? Amém, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças, Senhor, nós te damos, Senhor, por esta aula, Senhor, por essa oportunidade. Sim, meu Deus. Senhor, assume, Senhor, o controle dessa tua obra, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa a vida da missionária Melissa, Senhor, para ensinar, Senhor, Sim, meu Deus. a sua palavra, ó Pai. Torna, Senhor, cada um dos alunos da escola bíblica, Senhor, sensíveis, Senhor, para entender o vosso ensino, Pai. Ainda mais nessa aula, Senhor, cuja base é a vida do seu Filho Jesus, ó Pai. Ô Papai querido, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela minha vida, pela vida da Melissa, pela nossa saúde, Senhor. E também obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui trabalhando, Senhor, nos bastidores dessa obra, Amém. Senhor. Ô Senhor, abençoa os nossos pastores, os obreiros, Senhor, da nossa igreja Canaã, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos. E hoje nós vamos estudar, meus irmãos, a lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre, que tem por tema Criando Filhos Saudáveis. E o nosso texto áureo é: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. E a verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Eu pediria para o irmão Leandro fazer. Irmão Leandro, a leitura bíblica. Claro que sim. Meus irmãos, então nós vamos ler Lucas, capítulo 2. Vamos ler o versículo 40 e depois de 42 até 52. Então vamos lá, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora o versículo 42 até o 52. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria em companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça
para com Deus e os homens. Amém, meus irmãos. Ali neste trecho nós estamos falando aqui de Jesus já um adolescente, né? E agora nós vamos para a nossa introdução. Então nós vamos discorrer nesta lição apresentando a família de Jesus. A normalidade da família que Jesus teve, né? O seu crescimento, abordar o seu crescimento, tanto físico como espiritual, emocional também, que Jesus passou por todas as fases de crescimento, assim como nós também passamos. Então nós vamos aprender um pouquinho como família, como cristão, né? Como deve ser, é um exemplo de família para nós tirarmos lições, para nós aplicarmos na nossa família. Bem, meus irmãos, a introdução diz assim: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor para que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos aqui falando a famílias, né, que tem como base a Bíblia, né, as referências bíblicas, os pilares bíblicos para os conceitos de família bíblica, né, de pai, de uma mãe, que baseia a educação dos seus filhos na palavra do Senhor. Amém? Partindo desse princípio, nós vamos falar de como foi o crescimento de Jesus, né? Porque a Bíblia em si não fala muito sobre a infância de Jesus. Porém, a sua criação e a sua família, como nós lemos aqui, foi uma família normal. E vamos pontuar, irmão Leandro, que é uma família normal, né? Para a gente poder, claro que sim, para a gente conseguir, né, desenvolver a lição. Porque a família normal é aquela família que convive normalmente, aquela família que não é perfeição que nós estamos falando, é normalidade de humanos, né? Que tem os dias que os filhos brigam, né? Tem os desentendimentos dele, que fica aquela situação que a gente não sabe o que fazer, e a gente em tudo vai conduzindo da melhor forma para trazer harmonia dentro do lar, sim, né, irmão Leandro? Eu penso numa família simples, né? Sim. Comum, né? Sem muito luxo. E de fato, como você bem colocou, né? Às vezes tem dias que não vão ser tão bons assim, que a gente precisa, né, ter sabedoria para conduzir as situações. E muitas vezes com os filhos, não é verdade? Com os filhos e relacionamento também conjugal, né? Tudo isso, irmãos, nós estamos falando dessa normalidade, de dias bons, de dias maus, de dias de muita alegria, de dias de tristeza, porque Jesus passou isso tudo, né, com a sua família, né? Então isso nós queremos passar aqui. A normalidade, não estamos falando de perfeição, de uma família onde nunca haverá conflitos. Isso é impossível onde é um ser humano, porque há pensamentos divergentes, há coisas que sempre vão tendo que ser ajustadas, né, irmão Leandro, ao longo da convivência familiar. Então, é essa normalidade que eu quero dizer, meus irmãos, onde nós, com todas as dificuldades que pode ocorrer dentro de uma família, de problemas que podemos ter dentro de uma família, sempre procurar estar assim, buscando em Deus a sabedoria, em sua palavra, de como nós vamos passar por aqueles conflitos, como nós vamos resolver aquelas situações que vamos poder enfrentar. Amém, meus irmãos? E agora nós vamos para o tópico 1, que é uma família normal. Nós já pontuamos aqui, né, irmãos, o que é o nosso normal. Os dados gerais da família de Jesus. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, né? Isso já foi profetizado lá em Isaías, no livro de Isaías, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida
e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25, irmãos. Posteriormente, José se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. E um outro ponto, irmãos, os filhos de José e Maria, depois de Jesus, porque depois de Jesus, os dois tinham uma vida conjugal normal e vieram filhos, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Está registrado lá em Marcos capítulo 6 e o versículo 3. Então aqui, meus irmãos, o comentarista está nos informando que Jesus teve uma família normal, pai e mãe, cresceu com os seus irmãos, né? O seu pai tinha a sua profissão. Jesus cresceu nesse ambiente de uma família comum, né? Foi também ali, cresceu com seus irmãos, só depois que Jesus ressuscitou que Tiago passou a crer nele. Porque eu creio que Maria, né, irmão Leandro, passou para os filhos quem era? Sim. Jesus. E isso talvez pode até ter gerado um desconforto ali, né, entre eles, mas nós vemos a Maria com muita sabedoria, né? Sim. Mulher sábia. Mulher sábia. Para criar esses filhos. Mas Tiago mesmo, né? Não sendo apóstolo, foi ainda, vamos dizer, um líder, um pastor, né? Da igreja de Jerusalém, porque ele creu em Jesus. De tão normal que era a família, eles não conseguiam, os irmãos, entender a normalidade, exatamente, né? Isso. De eles verem Jesus tão normal ali como eles, como que esta criança pode ser um Deus, né? Eu imagino assim, Melissa, como diz a lição, né, que os irmãos não acreditavam que ele era o Messias, Sim, né? sim. Eu imagino uma reunião familiar, Maria e José contando, né, a promessa de Deus de que, né, o irmão Jesus era o Messias. E os irmãos, talvez, complicado, né? com ciúmes, né, talvez incrédulos, uma família normal, como dizem. Né? E a gente entende até essa... É até plausível, né, essas dúvidas dos irmãos que tiveram ali, porque eles conviviam, via Jesus trabalhar como eles, via Jesus comer como eles. Como assim? Sim. Tão normal entre nós aqui, o Salvador, o nosso Salvador está aqui entre nós. Então, foi bem difícil, né, para esses irmãos compreender, mas compreenderam quem era ali Jesus que estava crescendo com eles. Então, o ambiente que Jesus cresceu, um ambiente, uma família normal. E vemos aqui que tinha já os seus conflitos, né? Mas foi resolvido. Demorou. Após a ressurreição de Jesus, que Tiago passou a crer que ele realmente era o Messias. Amém? A síntese do tópico 1. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Tópico 2, meus irmãos. O modo de criação de Jesus. Então, há 3 pontos aqui que eu vou ler já vamos pontuar, que é Jesus, o Filho especial, a infância de Jesus e a adolescência de Jesus. Então, Jesus como um filho especial, aqui diz, já começa o comentarista dizendo, a despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo, com diferença. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceram melhor a maneira como o nosso Salvador se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, infância, adolescência e a juventude. Então, irmãos, vamos nos transportar para estes tempos de Jesus ali crescendo, né? Maria sabia quem ele era, mas Maria guardou também, né? Preservou Jesus, porque ela não podia ser anunciando. Olha, eu estou criando o Salvador, o Salvador está lá em casa. Sim. Vai lá ver que o Salvador está lá em casa, sim. Não. Né, irmão Leandro? Porque se não fossem pais que soubessem
o que estava gerando ali dentro da casa deles. Sim. Né? Assim como nós não sabemos o que Deus vai fazer com os nossos filhos lá na É frente. fato isso. Né? E o mais importante, né, a sabedoria não só da Maria, mas do José também, sabiam do potencial que era o Messias, né, e não colocaram ele acima dos outros irmãos. Dos outros irmãos. Cuidou de todos na normalidade. Né? Isso foi muito Sim. importante, de fato, foi sabedoria. Foi sabedoria. Né, desse casal, não é? Deus escolheu, né, este casal, né, para seus pais. Exato. Para seus pais. Então, essa normalidade, naturalidade de Jesus, né, é gritante, né? Porque é tão comum e é difícil até de a gente compreender a simplicidade de Jesus, como Jesus se submeteu, né, a todas as fases, né, que nós passamos, né, até chegar também na idade que nós temos aqui. E nós vemos pais que souberam zelar, preservar a vida de Jesus, até que ele, né, mesmo chegasse através, né, de Deus conduzindo, Deus Pai conduzindo Jesus aqui na terra, o momento dele se revelar como Salvador. Sim. Porque ele cresceu numa cidade simples, ele cresceu numa cidade pequena, então ele foi realmente guardado e preservado, né? Isso é muito importante, irmãos, nós criarmos os nossos filhos. Com isso eu já tiro lições para a minha vida, né? Para a minha vida de mãe, né? Com Maria, com José também, que também passou para Jesus a profissão, né? Passou para ele a sua profissão. E Maria soube guardar ali Jesus e educando ele como educava os seus filhos, criando ele como criava os seus filhos. E nós temos os nossos filhos hoje, crescendo dentro do nosso lar. E a nossa preocupação é em zelar, ensinar, preservá-los, né? Guardá-los até eles viverem o propósito que Deus tem. Porque eles não estão aqui à toa, né, irmão? Dá propósito. Pegando só um gancho, missionária, Sim. Para quem tem mais de um filho, né? Às vezes tem um filho que tem um talento, ou um outro filho que tem algum tipo de problemática, uma dificuldade na escola, por exemplo, nós temos que saber conduzir isso. Verdade, né? verdade. De, não sim, comparar. dar né? valor àquele que tem uma potencialidade, mas tomando cuidado para que o outro não fique enciumado e desmotivado. E aquela dificuldade que pode ser escolar de um outro filho, saber trabalhar isso de forma a não comparar com o outro. Então são questões simples e que nós pais, né, eu tenho 2 também, assim como a Melissa, nós temos que tomar cuidado ao longo de todo o desenvolvimento da criança, né, para que não crie nenhum São trauma, potenciais diferentes, né? Exato. Porque para cada um, irmãos, nós pode ser 10 filhos, todo filho é único. Um é diferente do outro. Então eles têm que ser tratados com a individualidade deles. Talvez um se sobressaia em uma área que o outro não vai se sobressair. Tem um que não deu um trabalho na infância, era quietinho, o outro é agitado, corre, né? Arteiro, né? Então, cada um vai ter a sua história. Então, nós como pais e como nossa lição está dizendo, nós temos que proporcionar um ambiente saudável. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida. E a vida, quando você tem saúde, quando você é saudável, você tem longevidade, né? E é isso que os nossos filhos precisam, né? Assim como o irmão Leandro pontuou muito bem, ter esse ambiente de estimulação. Olha, você é bom nisso aqui, filho, vai, se desenvolve, ou nisso aqui você pode melhorar, vai que você consegue. E a gente não proporcionar dentro da casa aquelas rivalidades, isso, né? Isso. E eu vejo Maria sabendo equilibrar isso dentro do lar e José também. Então, ó, irmãos, a infância de Jesus, após ele nascer em Belém da Judéia, ele foi colocado num coxo para a ração dos animais, ali que Jesus nasceu, na manjedoura, foi colocado ali. Não se tratava de um objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais e nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel.
Então, meus irmãos, nós vemos Jesus, que era Deus, neste corpo como nós, né? Porque às vezes pode ficar aquela dificuldade de entender. Era Jesus 100% homem e 100% Deus. Ele sentiu todas as necessidades que nós como humanos sentimos também. Ele passou por tudo, seu desenvolvimento físico, mental, emocional, né? E importante, meus irmãos, que nós não temos, né, que abandonar nenhum desses pilares dentro da nossa casa. Estar atentos a isso e na condução, né, de como nossos filhos também estão. Eu já tenho meus filhos grandes, né, ainda os irmãos Leandro, eu já tenho os filhos dele um pouquinho menor. Eu ainda com os meus filhos já grandes, eu sempre tenho que ficar de olho até na alimentação deles, porque isso faz parte do cuidado e de criar filhos saudáveis. Porque a tendência é deles comer coisas que não são saudáveis, Sim, né? sim. Não cuidar do seu corpo, e isso afetar outras áreas da vida. Então, não é só, irmãos, o interior, não é só o emocional. Nós vemos aqui Jesus crescendo em todos os pilares, sendo cuidado em todos os pilares, porque é necessário ser cuidado e tomar cuidado de tudo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, e eu estou aqui diante de um atleta, né? Que meu pai amado. Que tem muito a me corrigir, mas ele pode falar muito mais sobre isso, porque a importância de nós cuidarmos também da atividade física, do quanto isso faz bem para a nossa mente, né? Sim. Que até um tempo atrás eu me dediquei mais, né? A isso, eu vi o tanto que faz bem, e isso já é um grande avanço, né? Para as outras áreas da nossa vida, como um ser integral, corpo, alma e espírito, acaba influenciando em tudo na nossa vida, né? Traz saúde para todas as áreas. Exatamente. E aí, justamente pegando o gancho da Mie, né, nós como pais precisamos olhar integralmente. Né? A saúde física é importante, a saúde mental é importante. Só voltando ao tópico anterior, a segurança psicológica, né? Sim. Então, quando nós falamos de não comparar, é a segurança psicológica da criança, a alimentação e aí vai. Então, temos que olhar o sujeito, nossos filhos, 360 graus. Né? E não é só fácil, o financeiro, né? Irmã? Não. Muitos pais acham que é só o financeiro. Não Dá é. tudo, eu quero dar tudo pro meu filho, o que eu não tive eu quero dar, né? Aí, às vezes a gente preenche com coisas que não são necessárias para eles naquela fase. Porque nós vamos, se a gente fosse aqui, irmãos, explanar cada idade por etapas de crescimento, desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente, cada fase é necessário uma dedicação dos pais, né? Então, a criança até os 7 anos é formado o caráter, os valores dele. Então, há ali uma entrega dos pais e uma preocupação com as atitudes, com as ações dos filhos e as reações que eles têm. Como eles estão sendo com as outras pessoas. Como os meus filhos tratam as outras pessoas. Sim. Isso tudo faz parte também. Faz parte também da educação. Porque às vezes os nossos filhos, irmãos, se eles não têm uma definição de hierarquia dentro de casa, de respeito com nós pais, pode ter certeza que fora eles não vão ter respeito. Exatamente. Sem limites, né? Não tem limites de saber respeitar uma pessoa com mais experiência, não vão saber ser corrigidos, porque eu acho que uma das grandes dificuldades dessa geração é ouvir não. Ser frustrado, porque a gente foi frustrado, né? Com certeza. Como fomos, né, na nossa infância. E quando você fala de hierarquia, né, Melissa, os nossos filhos vão ter hierarquia na escola, vai ter professor, o diretor, o supervisor. Sim. No trabalho também não é diferente, não é? Então, eles precisam aprender que existem hierarquias no mundo, não é verdade? E aí a gente começa a aprender isso dentro de casa. E o não, dizer não, faz parte, irmãos, porque Deus diz não para nós. Deus fala não. Às vezes você faz um plano na sua vida e Deus diz não, esse não é o plano que eu tenho para você. Deus fala não para nós. Nós estamos aqui maduros e ainda Deus continua dizendo não. E se Deus diz não, Ele é o nosso padrão, irmãos. Nós como pais, vai ter um momento que você vai ter que dizer não para o seu filho, vai ter que corrigir o seu filho. Não, a sua ação não foi boa, você vai ter que ter essa conversa. Olha, a Bíblia, que é o nosso padrão, que é o que nós seguimos, irmãos, porque o conflito é grande nos dias de hoje. Porque hoje nós vemos
o padrão do mundo, eu nem sei se eu posso dizer que o mundo tem padrão mais, porque a coisa está tão desgovernada que cada um faz o que quer. É verdade. É um culto ao eu, ao meu prazer. O que me dá prazer, eu faço. Então, as coisas mais absurdas que a gente anda vendo, né, de práticas aí no mundo, que para eles é um grande conflito. É um grande conflito. Eles estão em contato com todo esse tipo de conversa, de culturas de dentro de lares, porque eles chegam na escola, meus irmãos, eles têm contato, cada um vem com uma bagagem dos seus lares. E vale a gente, assim, pontuar aqui, né, irmão Leandro, e deixar uma pergunta. Que bagagem os nossos filhos estão levando lá? Quem são os nossos filhos na escola? Porque, irmãos, uma coisa eu falo, os nossos filhos não tem como a gente esconder da gente. Olha, pode até a gente falar, nossa, não sabia que ele fazia isso, não sabia, mas você tem uma noção que, né? E a gente não pode fechar os olhos quando a gente percebe algo de estranho, de errado dentro do nosso lar e no comportamento da nossa casa. Sim. E aí os nossos fundamentos dentro do lar têm que estar muito bem estabelecidos, né? Muito porque bem eles sofrerão estabelecidos. várias influências na escola, de vários lares diferentes. E os nossos fundamentos precisam estar bem, né, E eles, enraizados. assim, receber a informação, mas aqui no coração está a palavra. Não é assim que eu vivo, não é assim que meus pais vivem. Por isso que é importante, irmãos, nós temos o que nós somos aqui na igreja, o que nós somos na casa do Senhor, nós temos em casa. E até uma historinha, né, que eu já ouvi de pregador contando, que é um menininho, via o pai dele tão bonzinho na igreja, né, via o pai dele tão amoroso com todo mundo, que ele dizia, mãe, vamos morar aqui na igreja, porque o pai é assim aqui, vamos ficar aqui, porque em casa era outra pessoa. Então, meus irmãos, o que nós precisamos ajustar, como cristão, nós precisamos ajustar, porque os nossos desajustes como pai vai refletir nos nossos filhos. E nós temos que deixar eles bem conscientes do que é uma vida espiritual, do que envolve os atos deles, que hoje eles são jovens, amanhã eles vão ser pessoas com responsabilidade de uma casa, de uma família, e se a gente não mostrar esse caminho, que não é de facilidades, né, irmão Leandro? Não é fácil você ter filhos educados, filhos na casa do... Não é fácil, não é fácil. Tamanha informação. Porque a informação para os nossos filhos chega de uma maneira muito rápida hoje. Né? Eu vejo pelos meus sobrinhos, eles sabem mexer no celular, eles sabem fazer coisas que eu naquela idade eu nem sei. Eu acho que ainda eu ficava com a minha fralda, ainda estava nem pensando em nada. E as crianças hoje já sabem mexer no tablet desde pequenininho. Então, eles têm muita informação, mas pouco conhecimento. Né? A informação chega muito, mas não processam. Então, acho que é necessário a gente estar de olho nisso, meus irmãos, porque isso vai trazer um ambiente saudável dentro do seu lar. Né? Você observar, passar para os seus filhos esta educação de ter o que é prioridade, como respeitar, os valores da palavra de Deus, para quando eles estiverem em outros ambientes, o ambiente não mudar eles, mas eles mudarem o ambiente. Né? Que eu acho que é isso que fica. Então, Jesus ele teve uma infância normal, uma adolescência, e nós vamos ler aqui que lá no Evangelho de Lucas, que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Está lá em Lucas 2,52. E na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Então, a infância de Jesus, meus irmãos, nós vemos aqui o nascimento, né? A Bíblia conta o nascimento, e depois não conta Jesus com 2 aninhos, Jesus com 3 aninhos. Jesus vai surgir lá, né? Em Lucas 2,46, já no templo, né? Com 12 anos. Que era o que é até hoje, né, irmãos? Na tradição judaica, os 12 anos é o bar mitzvah, né? Que é a maioridade do menino judeu. Então, ele já está ali, ele já conhece toda a lei, né? Ele sabe a lei de cor. Eles passam por estudos, irmãos, desde pequenos sobre a lei, sobre a Torá, né? Que o judeu é ali os 5 primeiros livros da Bíblia, para ele é a instrução que os filhos têm que ter.
Tanto o menino e a menina também aprende, né, a palavra. Então, com 12 anos, Jesus cumpriu todas as fases da cultura judaica, né? Não passou por cima, não. Jesus, com 12 anos, eles foram ao templo, porque Maria tinha esse costume, né? O povo judeu ia ao menos ao templo na comemoração de pelo menos 3 festas judaicas, e eles foram em uma dessas, e numa dessas Jesus ficou lá conversando dentro do templo, e Maria e José foi todo mundo embora de caravana, né? Que juntava-se muitas pessoas da cidade de onde eles moravam, ia todo mundo junto, e daqui a pouco deram falta de Jesus. Cadê Jesus? Cadê 3 dias caminhando. E lá voltam desesperados atrás de Jesus. Jesus estava onde? No templo. E lá já discutindo sobre a lei e também sendo admirado, né, irmão Leandro, pela sabedoria. Sim. Por quê? Jesus sabia o propósito dele. Porque Maria, com certeza, já foi, ele já, né, um Deus ali 100% Deus, 100% homem, ele veio com um propósito aqui e ele foi cumprindo, estava lá no templo. Eu fico imaginando, né, um garoto de 12 anos fazendo perguntas complexas para os doutores da época. Imagina nossos filhos com 12 anos questionando o pastor Rogério, o pastor Anderson sobre a palavra. Verdade, verdade. Perguntas difíceis, e perguntas difíceis, né, profundas. E Jesus, ele teve essa... o propósito muito firme na vida dele, e ele cumpriu. E aí eles voltaram, encontraram Jesus lá no templo. Desse dia, Jesus só aparece depois aos 30. Aos 30 anos. Né? E há livros, irmãos, há muitos livros que você vai ver por aí, né? Com muitas inferências, né? Porque não tem respaldo bíblico, mas historicamente alguns vão atrás e vão buscar fatos históricos sobre a vida de Jesus. Que José, né, Jesus por ser o primogênito, José morre, Jesus assume o sustento da família também com seus irmãos, né? Há historiadores que dizem isto. E Jesus passa a desenvolver, né, a carpintaria, né? E ele é lembrado também em um momento, é Jesus, o filho do carpinteiro, né, daquela família tão simples ali, né? E Jesus cuida da família, cuida da mãe, assim como todo primogênito judeu tinha essa responsabilidade quando o pai faltava. E também não se fala mais de José, né? Então são coisas que a Bíblia não tem ali explicado, mas historicamente alguns fatos dá essa abertura para ser colocado estes pensamentos que eu disse aqui para os irmãos. Então Jesus, ele reaparece no cenário bíblico lá no batismo de João Batista com 30 anos, quando inicia o ministério dele. Um homem de 30 anos já é um homem maduro, um homem que poderia já, pelas leis, né, rabínicas, lá de todo aprendizado que tem que se ter para poder você reunir pessoas e poder ser chamado de mestre, né? Então ele reúne lá os discípulos, como a Bíblia vai dizer, e aí Jesus dá esse segmento. Então, a síntese do tópico 2, a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Para crescermos, para o nosso lar crescer também é necessário passar por etapas. Sim. Né? E é necessário, irmãos, a gente fazer essa observação hoje dentro do nosso lar, observar e ver onde nós estamos precisando, né, irmãos? Irmão Leandro, melhorar. Eu acho que é uma reflexão diária ou semanal, né, Melissa? A gente não acerta a todo tempo, né? Nós temos que sempre estar pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria. Né? E desafios surgem, né? Certamente nessa família normal que estamos colocando, a família de Jesus, Maria e José não sabia como lidar em algumas situações, não tenho dúvida disso. E Sim. não é diferente das nossas vidas hoje, né? O que fazer em tal situação, em tal desafio que se coloca à nossa frente, não é? Sim. E quando nós passamos momentos de dificuldades também, a nossa família passa junto, né? E os nossos filhos tiram lições também, meus irmãos. Eu acho que em tudo eles aprendem, eles amadurecem. Eu acho que a gente não tem que... Tem coisas que depende da idade de cada filho, mas dependendo da maturidade que eles têm, porque a gente também tem que desenvolver neles a maturidade espiritual, né? Porque a gente fica preocupado com a nossa vida espiritual, e os nossos filhos estão lá sedentos,
precisando ser educados também, ensinados a orar, chamar junto para orar, eles aprenderem o que é a oração, o que é a leitura bíblica, a importância de se ler a palavra do Senhor. Isso é desde pequeno, irmãos. É desde pequeno. E é uma coisa que o inimigo tem investido muito. O Senhor colocou agora isso no meu coração, irmãos. O inimigo tem investido muito contra as crianças, irmão Leandro. Com força mesmo, né? Para macular a infância deles, para deixar tudo que é certeza como incerto, né? Eu não sei quem sou, porque se eu não sei quem sou, eu sou qualquer coisa que me disserem. Sim. E é isso que o inimigo tem gerado neste tempo. Então, os nossos valores, que, como eu disse no início, irmãos, a nossa base, a nossa realidade de vida é diferente do padrão que o mundo oferece. Nós vivemos segundo o padrão de Cristo, nós vamos ficar parecendo uns quadrados mesmo, uns esquisitos, totalmente com modo de viver, modo de falar, de se comportar diferente do que o mundo oferece. Então tem que estar muito bem enraizado, né, irmão Leandro? O nosso padrão não muda, né, Melissa? Não muda. O nosso padrão está escrito há muitos anos, né? Há muitos anos. E a gente tem que se adequar. A gente tem que se adequar, meus irmãos, porque em qualquer religião que você for, as crianças são conduzidas, sabia? Conduzidas a seguir aquilo. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eles não entendem. Entende, irmãos. Traz a criança. A criança está no berçário, mas ela está ali sendo ministrada, ela está ouvindo um louvorzinho no fundo, ali está as irmãs intercedendo por ela está recebendo uma oração, ela está ouvindo uma historinha. Irmãos, a gente pensa, a gente não compreende aonde a palavra chega. A palavra é viva. A criança tem 3 aninhos, mas do jeitinho da maturidade dela, ela está absorvendo. Sim. Ela está recebendo no espírito dela um alimento. Então, não subestime a idade do seu filho. Fala, agora ele já tem 30 anos, ele não vai aprender mais. Vai, não desiste, continua. Se tiver que começar hoje, comece hoje. Comece hoje a colocar a oração, a um momento de oração na sua família, um momento de vocês discutirem a palavra junto. Eu gosto de fazer isso com os meus filhos. E eles fazem cada pergunta, irmãos. Eles me ajudam até a conhecer mais a mim. Porque aí eles perguntam, eles querem saber. Né? A Rebeca também é muito curiosa. O Júnior me faz pergunta muito assim. Eu falo, nossa, filho, deixa eu pensar no que você me perguntou. Né? Porque é importante eles terem esse desejo pela palavra de Deus. Sim. Né? Porque é isso, irmãos, que vai guardar eles nesse mundo. É a palavra de Deus. E o último tópico... O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Irmãos, eu achei lindo esse versículo. E era-lhe sujeito. Olha que aí Maria guardava as coisas, todas essas coisas no coração. Porque eu acredito que Maria ficava admirada. Como assim? Eu gerei o Salvador está aqui, mas ele é sujeito a mim, que ele é o criador. Eu acho que Maria também tinha dia que, eu não sei, eu acho que eu ficaria meio confusa. Meu Deus, que ser humano, né? Fantástico. Que Jesus foi. Então, a pureza... né, que Adão tinha lá no jardim, né, que era o ser humano que Jesus projetou para que nós fôssemos. Jesus foi a representação desse ser humano para nós. Ele não foi em nenhum momento um Deus que estava nesse corpo que buscou ser diferente, sobrenatural. Não, ele estava no meio de todos, né? Eu acho muito interessante no momento que Judas vai dar aquele beijo da traição, ele precisou mostrar para eles quem era Jesus, porque Jesus era tão comum, tão como nós, assim, sofrendo as mesmas paixões. Jesus foi tentado no deserto após seu batismo, então ele passou por todas as lutas que nós passamos, né? E ele passou também, então ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura, crescimento físico, aqui está dizendo, e Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Também Jesus tinha essa facilidade de relacionamentos. Sim.
Tinha pessoas que queriam estar com ele, né? Tem um ponto muito interessante que, né, lendo a lição, essa questão da sujeição de Jesus para os pais. Lindo né? demais, lindo então, demais. Para o jovem que está acompanhando essa escola bíblica online, né, Jesus, o Salvador, era sujeito ao pai e à mãe. O pai e a mãe. Olha só, e muitas vezes nós temos jovens que não se sujeitam aos pais. É não é verdade. Chega uma idade, e nós passamos por essa fase. Né? Eu posso dizer que a gente chega uma fase que a gente acha que a gente sabe tudo. Verdade. E é a fase que a gente não sabe de nada, mas a gente acha que sabe tudo. E nós vemos o Criador do universo. Ó, irmãos, é difícil de compreender. Sendo sujeito aos seus pais. Né? A importância de valorizar os nossos pais, a importância de cuidar dos nossos pais, de ouvir os nossos pais. Porque os pais, irmãos, quando eles estão pautados na palavra de Deus, quando eles têm os princípios da palavra de Deus como, né, sua conduta, você tem ali tudo o que você precisa, porque não tem quem ame mais a gente do que pai e mãe. Exato. Não tem. Então isso é muito importante, meus irmãos. Jesus cresceu em sabedoria, fisicamente, também cresceu no seu intelecto, a sua maturidade, ele se desenvolveu, ele conversou aos 12 anos, né? Ele se preparou também para que ele pudesse ali estar no templo, também que ele pudesse ser mestre, ele passou por toda a escola rabínica, ele se preparou do jeito que precisava para o propósito que ele precisava desenvolver. Né? E aí nós vamos tirar algumas lições importantes. Neste ponto nós vamos falar sobre o resumo aqui de tudo que a gente falou aqui. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos filhos. E sobre esse ambiente propício, meus irmãos, engloba o que é feito dentro do lar, que ambiente, como está o nosso lar, qual é o ambiente do nosso lar, né? Qual os tipos de conversa que nós temos, né, como casal, por exemplo, um casal. Qual os tipos de conversa que um casal tem na frente dos seus filhos? Né? Qual o tipo de palavras que é costume ter dentro da sua casa? Irmãos, isso muda a atmosfera de uma casa, sabia? Sim. E as crianças como esponjas, né? Estão Eles absorvendo absorvem. isso tudo e vão repetir. Vão. Né? Os comportamentos, as palavras e assim por diante. Eles estão aprendendo tudo, E atentamente. eu me recordo, irmãos, que eu já contei até meu testemunho no podcast dos jovens, e eu me recordo que era muita agressividade com palavras. Então, era aquela coisa assim, nunca tinha um elogio dentro de casa, nunca tinha, não, você errou, mas você vai conseguir. Então, é uma coisa tão pesada, irmãos, para os filhos, e os pais às vezes falam, ele é pequeno, não está entendendo, e fica aquela atmosfera assim, e fora que as palavras, a gente entende isso hoje, a importância de cada palavra que sai da nossa boca, porque é uma fonte, são sementes que nós lançamos na vida dos nossos filhos. E às vezes tem que falar, você não sabe fazer nada, você não faz nada certo, você é isso, você é aquilo, você nunca vai mudar. Esses tipos de palavras, irmãos, repetidas vezes falando para uma criança, para um adolescente, para um jovem, vai entrar na mente dele, uma hora ele vai falar, é verdade, isso aí tudo é verdade. E ele não vai conseguir sair disso. Então, o ambiente da nossa casa tem que ser um ambiente saudável, de conversas saudáveis, de assuntos edificantes, né? Pode ter o dia do conflito, irmãos? O dia do conflito é o dia do conflito. Vai ter o dia de sentar na mesa. Lá em casa a gente senta na mesa, é reunião familiar. Já joga no grupo da família. Hoje teremos uma reunião familiar.
Sem visitas, fechado para visitas. Fechado para visita, desmarca tudo que tem que desmarcar, nós temos que pontuar. E o meu marido, Douglas, ele já põe no grupo, ó, a gente precisa acertar umas coisas, viu? Todo mundo hoje, tá, quando vocês chegarem, vai todo mundo conversar. Então, é necessário esses ajustes. E acontece, irmãos, normalidades, família normal. Mas nós temos que nos esforçar para manter este ambiente saudável, né? Para os nossos filhos ter paz também, irmãos. Eu lembro que a nossa infância foi muito difícil, ainda mais quem pode ter, às vezes, você é cristão, você não tem pais cristãos, né? E às vezes o ambiente da casa é pesado, e você tem que pedir muito a Deus para te dar sabedoria e guardar o teu coração, que Deus guarde os seus ouvidos para você não absorver as palavras e guardar as palavras e aquilo te fazer mal. Porque eu sei bem o que é o ambiente de lar que não serve ao Senhor. Então, nós que temos hoje um nosso lar que serve ao Senhor, tem que ser diferente. Sim. Não pode ser parecido, não pode ter as mesmas práticas, meus irmãos. Tem que ter diferença. Então, que essa diferença, meus irmãos, chegue na sua casa, chegue na minha casa, na casa do irmão Leandro, que nós possamos, irmãos, fazer a diferença realmente na nossa, onde nós moramos, na nossa família, dos nossos familiares, e que os nossos filhos, né, irmão Leandro, façam a diferença também. Sim. Né? A gente, no curso de casados, no curso de noivos, né, nós falamos que a nossa família, a nossa casa tem que ser luz para o mundo, né? É verdade. Então, para que a nossa casa seja luz para o mundo, de fato, né, nós temos que ser diferentes, né, e mostrarmos aí atitudes diferentes, né, atitudes cristãs, né, baseadas aí na palavra de Deus. É a luz, né, a luz que Jesus fala que nós levamos, né, o tempero, o sal. Você não precisa chegar num ambiente e dizer eu sou cristão. As pessoas vão perceber. Pelas suas ações, pela sua forma de falar, de se relacionar, vai ver que você é diferente, que você tem algo diferente na sua vida. Irmãos, encerrando aqui, síntese do tópico 3, o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a conclusão, a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Amém, irmão Leandro? Amém. Alguma coisa a acrescentar? Eu acho que não, missionária Melissa. Acho foi que nós bênção, falamos né? Tudo que... Foi muito bom, irmãos. Isso aqui, essa revista foi muito boa, irmãos. É a penúltima lição, né? Próximo domingo, a última lição desse trimestre. E como nós aprendemos como família, né? E você pode pensar assim, eu não vou assistir essas aulas, porque eu não tenho ainda minha família. É bom aprender, Sim. né? É um aprendizado, irmãos. Nunca deixe de aprender, de querer aprender, né? É muito importante a gente sempre estar buscando crescer, melhorar, né? Passar pelas fases, não ficar sempre parado de uma mesma forma. Aqui a gente é assim e vamos continuar assim. Não, se o padrão bíblico é outro, nós vamos lá no que Jesus está ensinando, né? E nós tiramos lições aqui maravilhosas e eu espero que tenha abençoado muito a vida de vocês. Irmão Leandro, obrigada, viu, por estar aqui conosco nesta aula. Foi uma bênção e um prazer receber. Amém. Eu que agradeço. Missionária Melissa, né, por estar contigo, aprender contigo também. Amém. O Elisteu, que está atrás das câmeras, né, que sempre nos recebe muito bem, nos ensina muitas coisas. O irmão Naldo, que está nos acompanhando também. E você, irmão da Escola Bíblica, que Deus te abençoe de maneira poderosa e que você faça um excelente proveito dessa nossa aula da Escola Bíblica Online. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula.